Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Meu nome é Adilson Benevides, professor aqui do CETEP, Seminário Teológico de Pernambuco, um seminário online, e estamos aqui mais uma vez para lhes falar algo a respeito da Palavra de Deus, algo a respeito da teologia também. Nós vamos comentar temas que são relevantes à teologia, que são relevantes ao estudo e à Igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias. Hoje, a nossa proposta é fazer algumas defesas em relação à Bíblia. E eu queria intitular, esse pequeno encontro aqui com o título Jesus e as Escrituras. Nós vivemos dias em que a Bíblia tem sido atacada, em que a Bíblia tem sido questionada, em que a Bíblia tem tido a sua autoridade posto em xeque. Muitas pessoas têm falado algo a respeito da autoridade da Bíblia e contestando a sua autoridade, muito embora haja testemunhas sobejas de que ela é a palavra de Deus e muitos já falaram a favor dela. E eu quero me juntar a esses e tentar conversar com vocês a respeito desse tema que não deixa de ser polêmico, né? A Bíblia é ou não é a palavra de Deus? Como nós podemos chegar a essa conclusão? Ela é ou não é a palavra de Deus? Eu posso me lembrar do teólogo chamado John Venha, que ele foi despertado para essa necessidade, a necessidade de entender um pouco mais de Jesus, um dia em que ele, caminhando por uma biblioteca de um grande instituto bíblico no exterior, ele começou a percorrer as prateleiras e encontrou bastante coisa a respeito da teologia do apóstolo Paulo, bastante coisa a respeito da teologia de Lucas, bastante coisa a respeito da fonte que foi a fonte que supõe-se Marcos teria usado, para compor o seu evangelho, não só os relatos de Pedro, mas a fonte bem como Lucas, Lucas e Mateus também beberam dessa fonte ou compilaram seus materiais dessa fonte que se perdeu, Além do Evangelho de João, o John Venham, ele caminhando por essa biblioteca, ele acabou encontrando vários livros teológicos da teologia dos Evangelhos, da teologia do próprio apóstolo São Paulo, mas o que ele achou incrível foi que ele não encontrou nada que falasse profundamente a respeito dos ensinamentos do próprio Jesus. Alguns estudiosos chegam até o ponto de dizer que é impossível saber o que Jesus realmente ensinou. Aí eu pergunto, será? Nós temos proponentes dessa maneira de pensar, ou dessa forma de crer, como, por exemplo, o próprio Rudolf Bultmann, ele acredita dessa maneira. Ele acha que os evangelhos e os demais livros que compõem o Novo Testamento se corromperam a tal ponto que é impossível determinar o que Jesus falou ou o que ele disse. De natureza que nós temos, quando analisamos a teologia do Novo Testamento e comparamos ela com a historicidade, nós temos aí pelo menos 3 pontos, 3 maneiras de enxergar essa questão, essa complexa questão. Primeiro, alguns teóricos, alguns estudiosos pensam que os evangelhos constituem um grupo de registros históricos confiáveis, avaliados, aprovados e aceitos como tais pelos líderes da igreja primitiva, da igreja daquela época, lá no século I. E essa é a primeira maneira de pensar. O segundo modo de pensar essa questão da historicidade dos evangelhos
os evangelhos são uma mistura de acontecimentos históricos e não históricos. Ora, um dos proponentes dessa questão é o próprio ramo, né, do cristianismo chamado o liberalismo teológico, que começa com Schleiermacher já no século XIX, segue até o século XX, com outros proponentes, Bultmann, né, e tantos outros que fizeram parte aí do liberalismo teológico. Eles acreditam que os evangelhos são uma mistura de fatos históricos e não históricos. E o terceiro ponto diz que os evangelhos são tão incoerentes em sua teologia e estão a tal ponto, a tal modo, né, deturpados, né, entranhados no imaginário cristão da época, que não podem ser considerados fontes de informação seguras sobre Jesus e nem sobre a igreja primitiva. Ou seja, existe um outro ramo que acredita que os evangelhos e os livros do Novo Testamento foram pura invenção, ou seja, fruto da mente humana, fruto da mente, do intelecto daqueles cristãos, daquelas primeiras comunidades no século I. Ora, sobre esse terceiro ponto, Josh McDowell, ele comenta, demonstra e comprova no seu livro, que eu quero indicar para vocês, né, Evidências que Exigem um Veredito. Antes era volume 1 e volume 2, né, publicado pela antiga editora Candeia, hoje é publicado pela Ragnus, né, o Ragnus, se transformou num livro só, né, hoje se transformou num livro só, que até eu adquiri recentemente, que fala a respeito das novas evidências. Na verdade, é uma compilação e reedição desses dois volumes, onde eles colocaram em um volume só, né? Então, nesse livro, McDowell, ele comprova, ele demonstra, ele coloca em xeque essa teoria, diz que dá conta de que os evangelhos são puro fruto da invenção e que os livros do Novo Testamento, o Novo Testamento e as histórias que lá estão, não tem fato histórico ali, são apenas um fruto da mente da igreja primitiva, da criatividade deles. McDowell, ele diz que a sociologia comprovou em estudos que a primeira comunidade cristã não tem capacidade criativa, né? Eles têm capacidade de relacionamento, eles têm capacidade de imitação, mas eles não têm capacidade de criação, isso é fato comprovado. Então, cai por terra essa terceira maneira de pensar que os evangelhos estão deturpados a tal ponto, né, que se prenderam ao imaginário da igreja primitiva e é fruto da mente deles. Isso realmente não tem como proceder. Já que é assim, nós temos aí, nesse debate, que voltar a nossa atenção apenas para os dois primeiros pontos, né? E olhar para Jesus, é a proposta dessa conversa hoje, é olhar para Jesus. Como Jesus encarava as Escrituras. Quando se pensa na historicidade dos Evangelhos, quando se pensa na historicidade do Novo Testamento, como Jesus encarava as Escrituras? Como Jesus se relacionava com as Escrituras? Qual era o uso que ele fazia dos textos, por exemplo, do Velho Testamento? Né? Jesus os considerava autoridade ou não? Ora, a verdade é que se não há como saber o que Jesus disse sobre as Escrituras, também não há como ter certeza a respeito dos demais ensinamentos que ele proferiu. Eu não estou aqui fazendo uma defesa, lógico, estou fazendo uma defesa da inerrância da Bíblia, mas a inerrância da Bíblia, ela não se propõe a dizer que a Bíblia não tenha imprecisões históricas, geográficas ou históricas, porque as cópias possuem essas imprecisões. Então, eu não estou aqui dizendo que a Bíblia não contém essas imprecisões. O que eu quero defender hoje, diante de vocês, é que as Escrituras do Novo Testamento, os Evangelhos principalmente, têm um bom testemunho histórico, né?
Não são precisos totalmente historicamente, mas eles têm um bom testemunho histórico. Eles concordam, têm um bom testemunho, eles concordam, né? Para nos fornecer pelo menos a ideia do que Jesus pensava a respeito das Escrituras. Isso nós conseguimos ver com certeza. Como é que Jesus encarava, né? Jesus cita como personagens históricos vários personagens do Antigo Testamento. Entre eles Abel, ele cita Noé, ele cita Abraão, ele cita a destruição de Sodoma e Gomorra como fato histórico, Ló, Isaac e Jacó, Davi, Salomão como personagens de fato e pessoas históricas que realmente existiram. Elias, Eliseu, Jonas, Zacarias, né? E ele deu aprovação, né? Ele colocou o selo da sua aprovação em sua pregação e em seu ensino. É só você abrir o Evangelho de Mateus no capítulo 19. Principalmente sobre questões complexas como as passagens de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, que fala a respeito da criação do mundo pelas mãos de Deus e da criação do homem e da mulher pelas próprias mãos de Deus, né? Que vai de encontro à questão da teoria da evolução, que nunca foi tese, sempre será uma teoria, ninguém nunca conseguiu comprová-la. E sobre esse penúltimo personagem, que é o Jonas, e é aqui que eu quero finalizar essa minha participação, essa conversa com vocês, eu queria pensar um pouquinho sobre Jonas, essa questão complexa, né? É muito difícil negar a historicidade de Jonas nessa história que as pessoas têm como fantasiosa, de que Jonas foi de fato para o ventre de um grande peixe. São Mateus capítulo 12, versículo 41. Jesus ele diz da seguinte forma, olha só ele colocando a chancela como fato histórico desse ocorrido, como fato acontecido. Ele diz assim, os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo contra essa geração e a condenarão. Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Ora, se essa passagem não tivesse acontecido, se essa passagem tivesse sido relatada, mas não tivesse acontecido, não fosse um fato histórico, né? Como então nós poderíamos entender esse texto? Se Jonas nunca existiu, se Nínive, né, nunca recebeu a visita do pregador Jonas com a sua mensagem, como entender isso que Jesus está colocando, né? Na verdade, esse texto pode ser entendido literalmente, né? Não todo ele, mas a maior parte dele, onde dá conta de que o futuro juiz profere palavras de solene advertência aos que seriam réus do seu tribunal. Mas apesar disso, a teoria não histórica nos pede que imaginemos um juiz relatando a história de pessoas imaginárias que, durante a pregação imaginária de um profeta imaginário, arrependeram-se em sua imaginação. Então, naquele dia, esses mesmos seres imaginários se levantarão e condenarão as pessoas de carne e osso por não terem se arrependido. Se eu for acreditar que esse não é um fato histórico, então tem que pensar dessa forma. Isso é como interpreta o teólogo T.T. Perowne. Ou seja, nós, diante desses fatos, temos sim que considerar que Jesus considerou histórico passagens até as passagens mais polêmicas do Antigo Testamento, como, por exemplo, essa que nós estamos citando, a pregação de Jonas em Nínive, no século 8 a.C., a grande capital da Síria. Amém? Pense sobre esta verdade, pense na atitude que Jesus teve para com a Escritura e compare com a atitude que estão tendo os doutores de hoje, das faculdades, dos institutos bíblicos que são liberais, né? Liberalismo teológico, e historiadores que, infelizmente, caminham pela linha tênue do ateísmo. Com isso eu não quero dizer que a fé é um salto no escuro. É possível comprovar muitos fatos da fé cristã, que a fé cristã narra através da Bíblia, historicamente.
O próprio Joshua McDowell, nesse livro que eu citei, Evidências que Exigem o Veredito, ou As Novas Evidências que Exigem o Veredito, ele comenta passagens sobejas a respeito de como a Bíblia e tem sido comprovada como um fato histórico, até mesmo pela própria arqueologia. Outro dia eu estava conversando com um arqueólogo aqui da UFPE, né? Um menino esforçado aí que está estudando lá arqueologia, e eu coloquei exatamente para ele algumas teorias que Israel Finkelstein, né, da Universidade Hebraica lá de Jerusalém, com outros colegas, tem aviltado, levantado aí que dão conta de que alguns personagens bíblicos não existiram, cidades bíblicas não existiram, e que outros arqueólogos, como William Albright e a senhorita Kenyon, têm comprovado, né, a sua existência. Ou seja, até entre eles, até entre os arqueólogos, existe uma batalha para entender o que é verdade e o que é que não. Então, não é simplesmente o fato das pessoas negarem uma verdade que vai dizer que essa verdade não existe. O fato de você não acreditar, amigo, não quer dizer que a verdade vai mudar porque você não acredita nela. A verdade é a verdade que está na palavra de Deus. E eu prefiro ficar com a atitude que Jesus teve em relação às Escrituras, a considerando totalmente como palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Veja e compartilhe esse vídeo. Se possível, curta a nossa página lá na internet, a página do CETEP, Seminário Teológico de Pernambuco. E também a nossa página lá no YouTube. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.